Bom, então, né, eu vou me apresentar rapidinho aqui. Eu sou a professora Ludmila. Acredito que não tem nenhum aluno novato aí, né, na sala de aula. Estamos aqui na pandemia fazendo aulas à distância e hoje o assunto é classificação das plantas. Deixa eu tirar esse negocinho daqui. Então, eu quero lembrar para vocês que na aula passada a gente focou bastante que na ciência nós usamos algumas palavras-chave para poder compreender melhor o assunto. O que seria? Que eu pedi para vocês não esquecerem. Lembre-se de que devemos caracterizar, definir e indicar funções ou função de uma determinada coisa dentro da ciência, ok? Na aula de hoje, nós vamos focar em caracterizar e definir, ok? Na aula passada, nós fizemos as três coisas. Nós caracterizamos, definimos e nós falamos a função de uma maneira geral a respeito das plantas, certo? Hoje nós vamos, em relação à classificação das plantas, nós vamos mais caracterizar e definir, ok? Então, olha só, a classificação pelas características das plantas. Pode ser em relação ao tipo de tecido condutor. Quando a gente fala de tecido condutor, se você lembrar da aula passada, eu falei que o tecido condutor nas plantas é o xilema e o floema, lembra? As plantas podem ser classificadas quanto à característica das sementes ou de seus frutos. Basicamente é assim, gente. Tecido condutor, a planta tem ou não tem? Semente, a planta tem ou não tem? Fruto, a planta tem ou não tem? Ou seja, é o fato de estar presente ou estar ausente uma determinada característica que vai determinar e agrupar as plantas em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, vamos falar mais uma vez? As características das plantas, a sua ausência ou a sua presença em relação ao tecido condutor, semente e fruto, pode agrupar em 4 diferentes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Ok? Um resumo da classificação você pode ver nessa tabela, ok? Então, olha só, na primeira linha, nós temos as plantas classificadas como sendo briófitas. As briófitas têm a ausência de tecido condutor, está marcado aqui que é ausente de sementes e é ausente de frutos. Então, plantas que não têm tecido condutor, não têm semente, não têm fruto, nós classificamos como briófitas. As pteridófitas são plantas que está presente o tecido condutor, mas está ausente as sementes e ausentes os frutos, ok? As gimnospermas, elas são plantas que têm tecido condutor, que possuem semente, mas que não possuem fruto. A gente olha pela linha aqui, ok? Acompanhe a próxima linha comigo das angiospermas. Eu tenho um X marcado em presente tecido. O que significa? Que nós temos a presença de tecidos condutores nas angiospermas, ok? Nós temos um X marcado aqui no presente semente. Significa que nas angiospermas eu tenho a presença de sementes. E nas angiospermas, nessa última etapa aqui, está presente o fruto. E se vocês forem verificar, se for confirmar, a única dos quatro grupos que possui fruto são as angiospermas, ok? Da mesma forma que o único grupo que está ausente os tecidos são as briófitas. Então, vamos sempre aí aproveitar essa simplicidade dessa informação para tentar memorizar, ok? Briófita sem tecido, angiosperma possui fruto. Beleza? No próximo slide, nós
temos os tecidos que são caracterizados em vasculares e avasculares, que basicamente nós definimos vasculares como tecidos condutores de seiva. Nesse tipo de planta, nós teremos floema e xilema, que eles vão ser os vasos condutores de seiva, ok? Que são a água e os minerais que vai estar presente na planta. Nas plantas avasculares, sem tecidos condutores de seiva, ok? Então, de um lado, eu trouxe como o tecido pode ser caracterizado em vasculares e avasculares, e qual é a definição de vasculares, que é com tecido condutor, e avasculares, que é sem tecido condutor. Na ciência, é sempre importante a gente lembrar que toda vez que você vê a palavrinha a, significa que é sem alguma coisa. Nesse caso aqui, a é sem esse vasculares aqui, vem desses tubos, dos vasos que estão presentes nas plantas, ok? As plantas, elas evoluíram das algas verdes através de adaptações que possibilitaram o desenvolvimento no ambiente terrestre. Então, ao longo do tempo, algumas características foram aparecendo nas plantas e essas características facilitaram elas a sobreviver no ambiente terrestre, ok? A intenção aqui não é explicitar a respeito da evolução das plantas, mas só citar que essas adaptações existiram, ok? Eu trouxe aqui o exemplo de briófita, que são os musgos, mas não são apenas eles, tá? A gente vê muito em paredes úmidas, né? No período de chuva, principalmente, quem mora em casa que é acimentado o chão, às vezes dá aquele lodo, que muitas vezes, na verdade, nem lodo especificamente e sim aí várias pequenas plantinhas, bem miudinha mesmo, elas são bastante escorregadias e pode ser que no meio desse lodo vocês encontrem as briófitas, que são os musgos. Nós temos também as pteridófitas, que são as samambaias, é um exemplo delas, ok? Um exemplo de gimnosperma é o pinheiro. Então, eu trouxe a fotinha de um pinho para vocês lembrarem que as gimnospermas, por exemplo, um pinheiro. E aqui um exemplo de angiospermas, que tem o quê? Fruto. Então, eu coloquei aí o maracujá e a florzinha, já que a angiosperma ela tem flor e também tem fruto, ok? Bom, gente, eu agradeço a paciência de vocês, a aula é para ser curtinha mesmo. Façam a lista de exercícios dessa aula, vai estar presente aí no livro de vocês, do 7º ano, o Araribá Ciências, mais Ciências, ok? Um abraço, eu encerro aqui com